Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Prabhupada Ki. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Mais um dia aqui, estamos dando continuidade ao estudo aqui do Bhagavad Gita. Hoje vamos falar o verso 16 do capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto. Na aula passada, nós lemos o verso 15, onde Krishna está falando sobre quais tipos, de pessoas que não se rendem a Ele. Então, todos os aspectos envolvidos assim, Srila Prabhupada, nós falamos o significado, mostrando quem são, assim, como atuam essas pessoas, o que pensam. E nesse verso 16, Krishna já está falando os 4 tipos de pessoas que se rendem a Ele, que se aproximam dele de uma forma assim mais amorosa, de uma forma mais inteligente, vamos dizer. Que no final a inteligência do ser humano existe para que o homem se aproxime de Deus. Então, Krishna está falando para Arjuna: ou melhor, entre os Bharatas, 4 classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional: o aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. De modo que todo o esquema desse mundo material em relação às pessoas, nós podemos compreender que existem, aqui no Bhagavad Gita mesmo, Krishna fala que há 2 tipos de pessoas, as divinas e as demoníacas. Não assim que às vezes a gente fala que é demoníacas, é a pessoa má, aquela pessoa horrível, assim, demoníacas no sentido de que elas ainda não têm essa propensão de se entregar a Deus, enquanto que as pessoas divinas são aquelas que se situam mais no espírito, e buscam essa divindade no coração. Logo, toda a questão desse mundo material é que existe pessoas que sabem, sentem essa propensão espiritual por Deus, e as pessoas que não sentem, que simplesmente ainda estão naquele grau animalizado, num grau ainda não humano, porém numa forma humana. E muitas pessoas também que estão na forma humana, com uma inteligência assim, bem pronunciada, que se volta para a filosofia ou para certas religiões. Na verdade, eles não compreendem o princípio inicial e supremo da existência, que é o Senhor Krishna. Então, milhares de filosofias, de ideais são divulgados no mundo sem a base real. Se você não compreende quem é Deus, como ele é revelado aqui no Bhagavad Gita, falar de Deus ou fazer qualquer teoria sobre Deus não faz muito sentido. Então o próprio Deus desce e através da sua autoridade máxima ele revela
a filosofia, né, esse conhecimento real, que é o conhecimento mais confidencial, como é explicado aqui no Bhagavad Gita, e todas as pessoas que têm acesso a esse conhecimento, nesse ponto de estar rendido realmente aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, acabam se tornando instrumentos, né, divulgadores dessa mensagem de uma forma correta. Essas pessoas são chamadas divinas porque ouviram a sabedoria falada diretamente por Deus e divinamente pregam essa mensagem no mundo, ok? E há muitas pessoas, né, demoníacas que desestruturam, né, desconstroem ou fazem manipulações do conhecimento, seja em benefício próprio ou para manipular uma massa de uma forma ignorante. E também tem muitas pessoas, até para elas, né, que sentem assim, uma boa intenção de promover a cultura espiritual, porém não tendo essa base aqui do Bhagavad Gita ou do Bhagavata, né, que são as escrituras assim, né, ditas originais do universo. Então essas pessoas, por mais boas intenções que elas tenham, simplesmente estão lubridiando, né, estão enganando as outras pessoas. Porque você não pode falar nada simplesmente porque você acha algo ou porque você pensa de uma certa maneira. Então quando você influencia a mente de outras pessoas através do seu intelecto, que às vezes é muito assim avantajado, vamos dizer, na verdade você está prejudicando as outras pessoas ou desviando-as da verdadeira filosofia que é falada por Krishna aqui no Bhagavad Gita, né? Então, esse capítulo aqui é chamado O Conhecimento acerca do Absoluto. Então, vamos assim prestar bastante atenção naquilo que estamos fazendo em relação a falar sobre o divino nesse mundo, né? Não vamos ser assim simplesmente papagaios repetindo o que você ouviu de uma pessoa assim do nada, ou simplesmente o cara tem uma oratória boa e você ficou impressionada com as palavras dele, e aí você começa a falar o que o cara falou, então entra na instituição, ou na escola dessa pessoa, e aí você vai se tornar um escravo, assim, entende? Desse conhecimento, porque você se deixou levar, né? É igual, por exemplo, um político assim que fala muito bem, assim, mas quando ele entra no governo, quando você está lá, ele não está fazendo nada e você lutou pelo cara ou pelo partido, né, daquela pessoa, e na verdade é tudo uma manipulação para sua mente ficar encantada e aí colocar os caras no poder, ou, né, glorificar essas pessoas, e no final você se desilude e realmente a vantagem foi toda para outra pessoa. Você não ganhou nada com isso. Então, dessa forma, temos que tomar muito cuidado ao buscarmos o conhecimento espiritual. A ideia é que nos aproximemos, né, de uma pessoa autorrealizada, ou peçamos a Deus dentro do nosso coração para que aconteça, né, arranjos externos para que recebamos a cultura real do espírito, ok? Porque mesmo o Bhagavad Gita, ele foi divulgado no mundo assim por muitas pessoas, né? Por muitas pessoas, e simplesmente distorceram o significado, né, de Krishna, desse entendimento de quem é Krishna. Precisou vir um devoto puro de Krishna, né, Srila Prabhupada, e para colocar, né, os pingos no i, para mostrar realmente como, né, Krishna está falando assim diretamente o Bhagavad Gita, sem assim, nenhuma interpretação dos versos do Bhagavad Gita. Então vamos pegar o significado agora aqui de Srila Prabhupada e verificar esses 4 tipos, né, de pessoas.
Então, Prabhupada está falando, ao contrário dos malfeitores, né, que eram aqueles do verso passado, né, estes são partidários dos princípios regulativos das escrituras, que são chamados Sukritinaha, ou aqueles que obedecem às regras e regulações das escrituras, às leis morais e sociais, e são de alguma forma devotados ao Senhor Supremo, né? Então aqui está dizendo que as pessoas que não se rendem a Krishna, eles não querem assim, seguir, assim, regular a vida deles, né? Forma humana significa uma forma regulada por princípios superiores, porque a ideia é ascensionar a sua energia. Se você não coloca regra na sua mente e quer praticar uma vida espiritual assim completamente desregrada, né? Assim, degradando o corpo, as emoções, né? Então isso aí não é possível para aquelas pessoas que realmente querem elevar a sua energia a um padrão mais puro, e por isso existem as regras específicas e regulações das escrituras, né? São chamadas assim, como a gente se comporta internamente e externamente, né? Então, internamente são as leis morais, e as leis sociais é como você age diante da sociedade. Então aqui Prabhupada está falando que essas pessoas que são partidários, né, desses princípios regulativos são, assim, de alguma forma devotados ao Senhor Supremo, porque rendição implica você aceitar certas, né, normas para seguir um determinado caminho, né? Por exemplo, uma das regras, por exemplo, para o devoto de Krishna, conforme a sua encarnação de Chaitanya Mahaprabhu em Kali Yuga, que essa era que nós vivemos, é cantar o Mahamantra, né, do Hare Krishna. Então, uma regra, você tem que cantar tantas vezes por dia, né? Não, assim, você pode cantar quanto quiser, mas é um mínimo, assim, para dar uma fomentada na sua energia. Quanto mais pensamos em Deus, mais elevamos a nossa frequência, né? E isso se chama rendição. Então o próprio Krishna veio como o Senhor Chaitanya e falou: nessa Kali Yuga vocês cantem o meu nome. Isso é a coisa mais importante a ser feita. Então quem não é rendido não sente atração por seguir um processo, né? E já o devoto, né, dentro de uma dessas 4 classes aí, são pessoas que vão aceitar os princípios, né, as regulações, e vão fazer assim o melhor possível para se manter no nível energético evidente para que Krishna se manifeste. Então Prabhupada está falando que dentre estes há 4 classes de homens: aqueles que às vezes estão aflitos, aqueles que precisam de dinheiro, aqueles que às vezes são inquisitivos, ou seja, os curiosos, né? E aqueles que às vezes buscam conhecimento acerca da verdade absoluta, que é chamada o sábio, né? O sábio, aquele que quer obter sabedoria sobre Deus. Então estas pessoas aproximam-se do Senhor Supremo para serviço devocional sob diferentes condições. Aqui podemos entender que cada pessoa, né, busca Deus por um determinado motivo, né? Então tem pessoa que é só assim curiosa, né? Quer saber, assim, começa a estudar tudo, né, sobre Deus. Então uma pessoa curiosa é interessante, né? É sinal de inteligência, aquela pessoa que pergunta muito sobre Deus, ela quer saber, né? Vai ali na internet, fuça ali tudinho que tem que ver. Então
Mas Deus está no coração de toda pessoa, independentemente do motivo que você se aproxime dele, mesmo que seja materialmente. O ponto é o quanto você está se rendendo à superioridade de Deus, né? Então, a pessoa curiosa está ali, Deus está vendo que de alguma forma ele está no nível de compreensão, e como tudo é controlado por Krishna, ele começa a fazer os arranjos externos para que a pessoa vá se aprofundando no conhecimento, né? De alguma forma, Krishna também protege a pessoa de cair nas armadilhas de certos conhecimentos que não são interessantes ao espírito. E também, assim, de repente o Bhagavad Gita vai cair na mão dessa pessoa, ou ela vai encontrar um devoto de Krishna, alguma reunião, né? Eu queria conhecer esses Hare Krishna, vai ter uma reunião em tal lugar, vou lá conhecer, e acaba que isso é revelado para a pessoa, assim, Krishna faz, né? Eu me lembro que na minha época também, era uma amiga minha que falou assim: alemão, tem os Hare Krishna em Vitória, tem que fazer umas fotos aqui para a faculdade, você poderia ir comigo e tal? Aí eu falei: não, eu nem estava muito querendo, assim. Eu falei assim: não, vamos. Aí fui, né, fizemos lá uma sessão de fotografia, achei bacana, aquilo de alguma forma impressionou meu perispírito, né? Porque tudo que te impressiona mais forte é porque você já trouxe de alguma vida passada. E eu também sempre fui um grande curioso, assim, espiritual, né? Sempre estudava as religiões, fazia meditações, mas Krishna está vendo no coração. E aí nesse dia eu fiz esse trabalho, né, de fotografia com essa pessoa, e no final um dos devotos falou assim: aparece aí, num domingo vai ter um encontro, a gente vai ler esse livro aqui, o Bhagavad Gita. E aí me deu o Bhagavad Gita, de presente, falou assim: toma aí, se você... E eu fui na aula, né, deles, né, e quando eu ouvi sobre Krishna, é como se tivesse engajado assim, na minha consciência, né, uma linha que já era da vida passada, e eu falei: não, encontrei, é aqui. É algo assim, não é teórico, entendeu? É algo que o Espírito revela, né? Você sabe, o seu coração sabe aquilo que é verdadeiro em você, ou que é uma continuidade de uma vida passada, de algo que você não conseguiu atingir, né, o máximo. Então, aqui no Bhagavad Gita, Krishna também fala isso: se você está cultivando, né, a vida espiritual, a consciência de Krishna, mas se no momento, né, da morte você ainda não está qualificado energeticamente para esse nível de pureza, para voltar para o mundo espiritual, aí Krishna também, né, como ele está controlando tudo, né, o Senhor da morte e tudo, ele te coloca numa família ou numa condição assim, social, que faz você continuar daquele ponto espiritual que você estava na vida passada. Esse ponto espiritual você não perde nunca, né? Mas o ponto material é descartado, né? Tudo que você conquista materialmente é deixado assim para trás, mas tudo aquilo que você conquista espiritualmente, Krishna, ele vai lembrar a você. Então esse insight que você tem: nossa, isso aqui, né? Eu tinha lido tantos livros espirituais, mas não tinha tido aquele sintoma de paixão, né? Assim, isso. Então, quando chegou com Krishna, realmente, ali aquilo foi revelado no meu coração por Krishna. Ele falou assim: e aí, vamos continuar agora, nesse tempo da sua vida, do ponto que você parou na vida passada. E aí, quando eu li o Bhagavad Gita, eu li mesmo assim, acho que em 2 horas eu li o Bhagavad Gita, assim, porque era o livro que eu realmente, né, tinha como meu amigo espiritual, né, Bhagavad Gita. Por isso que eu gosto muito de falar sobre ele.
E é o conhecimento de Krishna. Então, eu era muito curioso, né? Então, Krishna fez esse arranjo maravilhoso, onde eu de bobeira fui lá fazer nem estava assim, tinha curiosidade, mas achava que Hare Krishna era, como a gente fala assim, né? A gente já tem uma lavagem cerebral do sistema, é uma seita, são uns caras doidos e lavagem cerebral. E quando eu entrei lá, realmente, aí Krishna se manifestou no meu coração. Por isso é muito importante, assim, você estar sempre ouvindo alguém falar de Krishna, né? Ou cantar o mantra, ou ir em lugares que realmente está se falando sobre Krishna, porque Deus, ele manifesta uma satisfação só por você ter ido, né, a esse local. Então isso tudo Krishna não deixa você escapar dele, né? Você só perde mas essa memória que você tem da vida passada em relação a Deus é imediatamente acionada quando você contacta, né, no tempo certinho de Deus, essa realização que você já tinha na vida passada. Posso dar um exemplo, tipo assim, você ouve uma música que tem relação a uma situação específica, né? Você estava lá fazendo algo e aí tinha uma música por trás e pronto, aí você esquece, fica 15 anos sem ouvir aquela música, mas quando você ouve aquela música, aquele fato relacionado àquela música, assim, imediatamente ele se manifesta na sua memória. Da mesma forma, quando você pode estar ouvindo essa palestra aqui, ou vai num lugar onde as pessoas estão cantando Mahamantra, falando de Krishna, ou quando você pega, né, esse conhecimento do Bhagavad Gita, então, você lembra. Então, isso que aconteceu comigo. E, né, então, hoje eu sou muito grato à pessoa que foi utilizada por Krishna para me convidar para ir fazer as fotos nesse local específico que era, né, o templo de Krishna aqui, né, em Vitória, né? Era o local. Então a pessoa, né, como eu, assim, era inquisitivo, né, curioso, alcancei a rendição a Krishna. Tem outras pessoas, assim, simplesmente que elas estão, né, esse é o primeiro nível, assim, aquelas pessoas que estão sofrendo demais aí, não tem outra opção, né, a não ser pedir a Deus, assim, por favor, Deus me ajude. E a pessoa está sofrendo, está chorando, e está assim, querendo até se matar, totalmente estressada, depressiva, né? Poderia fazer qualquer besteira, mas ela está pensando em Deus ali. E Krishna está no coração, né? Falando assim, até que enfim, né? Porque se você está muito aflito na sua vida, e você se rende ou pede esse auxílio a Deus, assim, realmente com amor no seu coração, sabe? Com total avidez para que Ele lhe ajude, essa é a única forma de você suavizar a sua frequência, que está muito densa, que está muito baixa, a ponto de você estar até querendo, né, tirar a sua própria vida. Então, uma pessoa muito aflita, se rendendo a Deus, ela muda a frequência imediatamente e tudo começa a acontecer de bem na vida dela, né? Porque Krishna fala, olha, se você está querendo viver sua vida sem mim, eu não posso fazer nada. Tipo assim, Krishna respeita, né, a nossa liberdade voluntária, né, de não amá-lo, de não se render a Ele, mas isso está gerando consequências terríveis para a alma que quer caminhar sem o divino, né? Porque ela vai vibrar num padrão de egoísmo, né? Egoísmo, o maior egoísmo que tem é quando você não se rende a Deus, você não aceita a superioridade de Krishna. Então o seu ego assim, você acha que você pode competir com Deus, que você pode viver muito bem a sua vida sem a influência divina. Então esse é o maior dos erros e com certeza essa aflição, né, esse sofrimento, esse sentido de vazio na vida vai aumentar cada vez mais. Então vai chegar uma hora ou em alguma vida que você vai estar assim
tão aflito, né? Tão chateado com a vida, assim, tão com baixa estima, que você vai entrar no seu coração e vai falar assim: Deus, me ajuda, por favor, me ajuda, porque entendi que sem você eu não sou nada. E aí Deus vai se manifestar e vai fazer o arranjo necessário, né? Então a ideia é que uma pessoa aflita, quando ela recebe a bênção de Deus e volta tudo ao normal, essa pessoa, né, continue nessa rendição e vá aumentando o seu serviço devocional, o seu interesse por Deus, a sua gratidão. Mas infelizmente muitas pessoas, depois que Krishna dá uma ajuda para essa pessoa, porque ela se conectou, assim, elas esquecem de Deus, né? E seguem assim a mesma vida e vai ter aflição de novo. Não entende que a harmonia da vida se deve exatamente a você estar conectado com o divino, né? Essa união com Deus no seu coração, com Krishna ou Vishnu, é o que faz tudo dar certo na sua vida. Porque Deus, ele traz tudo para você, material, o espiritual, né, relacionamento, amor, tudo isso Deus traz. Mas a ideia não é ter coisas, né, que vão aliviar só o seu sofrimento. Mas você, depois que terminou a sua aflição, continue em Deus, para continuar não só em harmonia, mas para ascensionar a sua energia. Então Krishna fala, né, que esse é um tipo de pessoa, né? Esse outro aqui, por exemplo, a outra pessoa é aquela que deseja riquezas, né? Que precisa de dinheiro, né? Então isso aí todo mundo já sabe que é o normal dentro de um sistema demoníaco. Tudo é gerenciado pelo dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, né? O dinheiro é uma energia divina, mas quando nós ficamos escravos do dinheiro, de tal modo que nós nem temos tempo para nos dedicarmos a Deus, então isso aí é negativo. Mas mesmo assim, aquela pessoa que está precisando de dinheiro, né, para pagar as dívidas ou para qualquer coisa assim, então pelo menos ela se lembrou de Deus, né? Tem gente que não vai se lembrar de Deus e vai conquistar esse dinheiro de qualquer maneira, força, enganando, roubando, né? É Kali Yuga, né? Kali Yuga, isso aí é normal, né? As pessoas estão com um padrão espiritual muito baixo, assim. Então elas vivem no ego, não se rendem a Deus, quer explorar todo mundo, né? Não está nem aí quem está morrendo, desconsidera as formas animais, as formas vegetais, né, humanas. Essas pessoas aí que são donas do mundo, né? Dito que elas são donas do mundo, assim, dona do poder. Então, elas estão acumulando um karma assim, tão terrível, né? Tão terrível, de tantas pessoas morrendo de fome, né? Sem dinheiro, e essas pessoas, né, com trilhões nas contas delas, né? Não precisava ter trilhões, bilhões, né? A pessoa tiver alguns milhões, está bom, não precisa tanto para quê? Para sair lá na revista, lá, né, acho que é Forbes, não sei, que fala que fulano é mais rico que tal. Então, esses caras ficam disputando, assim, eu tenho 1 trilhão, você só tem 500 bilhões, assim, um negócio louco, assim, enquanto isso, todo mundo morrendo de fome, né, não tem sistema educacional, de saúde, não tem nada disso, todo mundo aflito, sem dinheiro. Esse é o mundo material. Então, se você não se rende a Deus, esse dinheiro não chega, você fica com cada vez mais raiva, mais decepcionado, aí você quer lutar contra o mundo, e aí esse ódio que você tem vai detonar mais ainda a sua frequência, de modo assim, que você vai ter uma porção de doença, né? Vai somatizar essas doenças psicossomáticas dessa forma, né? Então, a pessoa, essa segundo tipo aqui que está precisando de dinheiro, realmente ele se aproxima, né, assim, de Deus humildemente e pede o necessário, né? Pede o necessário. Você nunca deve pedir tanta coisa para Deus a ponto de
de esse excesso te tirar da vida espiritual. A não ser que você seja, né, um devoto puro, aí Krishna ele pode te dar 1 trilhão na sua mão, você vai continuar assim com muita humildade, né? E aí você vai usar toda essa riqueza como os reis santos usavam para gerenciar a população de uma forma mais espiritualizada. Então, não vamos julgar nem condenar o dinheiro, nada assim, mas entender, quando pedimos a Deus dinheiro, Ele vai dar, mas vamos usar a nossa vida para nos mantermos rendidos a Krishna. Não assim, usar a lei da mente, assim só o processo de a lei da atração, aí você só fica pensando em prosperidade, em dinheiro. Mas, se você entende que Krishna, que é o centro, né, de controle da existência, naturalmente você sabe como ele está no seu coração, você medita, pede e Krishna traz, né? Como diz o Cristo, né? Pedireis, né? Pedes e receberás, dessa forma. Porque Deus está no seu coração. Ele já sabe que você está precisando de algo antes que você peça. Porém, Ele espera que você peça dessa forma rendida, né? Não assim, usar Deus assim como um escravo, né? Seu, assim, não, Deus tem que me dar dinheiro, tal, né? Aí você pede, Deus, eu quero dinheiro. Não é assim. Não é assim, entendeu? Você não pode forçar o universo a te servir. Você tem que estar numa frequência amorosa em relação a Deus, aí o universo, que é uma energia manifestada do divino, vai te servir assim, em todos os propósitos. Mas as pessoas não conseguem ter essa pequena fé. Preferem assim, fazer estudos assim, de lei da atração, que eu tenho que vibrar assim, que eu tenho que pensar de tal maneira. Sabe, assim, você quer ser uma espécie de Deus mesmo assim nesse mundo, né? Você tem realmente o poder de atrair o que você quiser, mas se você se associa com Krishna assim diretamente, então só de você pedir a Deus, imagina, para Deus Ele te dá qualquer coisa, para Deus não significa nada essa terceira dimensão aqui, né? Tudo aqui é uma espécie de ilusão. Aí também as pessoas ficam adorando assim, semideuses, né? Tudo por uma motivação egoísta, né? Não tem assim, se render a Deus simplesmente por amor e deixar que Deus cuide da nossa vida, dia a dia, cada dia, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta, né? A preocupação do dia de hoje, dizia, né, o mestre Cristo, né? Um dia de cada vez, né? Segue com Deus, vai no fluxo, vê as experiências, as lições que Ele está colocando na sua vida. Então, assim, né? Essa pessoa aí que precisa de dinheiro, às vezes é um arranjo mesmo de Krishna para ver se ela acorda, né? Às vezes Krishna tira o dinheiro de uma alma que às vezes já veio espiritualmente avançada de uma vida passada e estava se perdendo, então Krishna tira o dinheiro para ela acordar para a divindade. Então, às vezes, essa é uma forma também que Krishna faz para a pessoa se render a Ele. A outra pessoa é aqueles que, às vezes, buscam o conhecimento acerca da verdade absoluta. São os sábios que estão assim buscando realmente assim Deus assim no sentido de prática espiritual, né, de estar seguindo algumas regras, meditação. Estão buscando essa verdade absoluta dentro do coração. Então essas pessoas aí são assim, vamos dizer, mais interessantes para Krishna, porque elas realmente estão interessadas em descobrir o que é essa verdade absoluta, né? Essa inquietude interna da alma em querer buscar Deus, e então o Krishna vai trabalhando nessa alma na medida em que ela ascensiona a sua energia, e depois ela coloca, né, o Bhagavad Gita ou alguém na vida dessa pessoa para se revelar. Então Prabhupada continua falando,
Estas pessoas aproximam-se do Senhor Supremo para serviço devocional sob diferentes condições. Estes, né, que são citados nesse verso, não são devotos puros, porque em troca do serviço devocional procuram satisfazer alguma aspiração, né? Muitas vezes a pessoa se torna um devoto de Krishna, mas por algum motivo, né? Por algum motivo. Então, sempre que você estabelece uma condição para estar rendido com Krishna, isso aí é uma espécie de impureza. Já quando você pratica o serviço devocional simplesmente para satisfazer Deus, né, Krishna, então isso é fabuloso. É só amor pelo amor. É isso que Krishna quer. Krishna fala: deixa que eu vou cuidar da sua vida material. Eu só quero que o seu espírito se entregue para mim e nós possamos, né, compartilhar essa condição amorosa. Por isso que a alma é criada por Krishna. É criada para ser feliz eternamente e para viver nessa relação, né, ou reciprocação de sentimentos amorosos. Lá em Vaikuntha, Loka, no mundo espiritual, todo mundo vive assim, em pureza, em devoção pura, em amor puro por Krishna. Essa é toda a condição ou estágio que nós temos que desenvolver aqui nessa forma humana de vida, né? Então, não devemos ter alguma aspiração, né? Nem assim como dessa última pessoa aqui que está buscando a verdade absoluta, mas às vezes a busca dela não é por amor, né? É um desejo assim, simplesmente de realizar Deus, outros de se unificar com essa energia divina, outro para ter poder místico. Assim, sempre tem alguma coisa por trás. Se você está se relacionando com Krishna e você sente que é por algum motivo, ou por um medo, né, da morte, qualquer coisa assim, ainda isso aí não é a devoção que Krishna espera de você. Então a vida espiritual é vida simples com um pensamento elevado. Tem que ter essa simplicidade de rendição, de entender: Krishna é Deus, eu sou uma parte integrante de Deus e a nossa conexão se faz de uma forma amorosa, então é assim que eu vou viver minha vida, seguindo certas regras, né, e princípios, né, regulativos, para manter minha energia fora da frequência negativa. Então você treina a sua mente, né, doutrina, ensina a sua mente que se ela frequenciar de uma forma desfavorável, você vai perder essa ligação, essa conexão com Krishna. Então você tem que usar, né, ou afinar essas regras, são exatamente isso, uma afinação dos seus instrumentos, né, físico, emocional e mental, para que você mantenha, né, o contato divino no coração. Aí sua vida humana realmente se torna, né, humanizada, se espiritualiza e você começa a cumprir a função real dessa forma de vida humana. Aqui, a Srila Prabhupada fala que o serviço devocional puro, que é esse que é o sem aspiração, né? É sem aspiração e sem desejo de lucro material. Então tem um verso muito importante do Bhakti Rasamrita Sindhu, que é o primeiro, né? É 1.11, né? Que é falado por Rupa Goswami, que dá a seguinte definição da devoção pura. Ele fala: Anyabilashita shunyam jnana karmadiyana vritam anukulyana krishnanu shilanam bhakti uttama. Esse verso quer dizer que é com atitude favorável e sem desejo de lucro ou ganho material, alcançado através de atividades fruitivas ou especulação filosófica, que se deve prestar serviço transcendental amoroso ao Supremo Senhor Krishna. Isto se chama serviço devocional puro. Então esse verso foi falado por Rupa Goswami, que era, né, o diretor aqui no mundo material
desse serviço de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a Krishna. E ele está explicando, né? Já que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio para dar o exemplo de um devoto puro, né? Krishna ensinando como nos tornarmos devotos dele. Então ele veio como Chaitanya, né? Que não adianta só ele falar o que nós temos que fazer, mas Krishna também tem que vir aqui dar o exemplo perfeito de como é ser um devoto puro dele. E Rupa Goswami, né, estando nesse serviço devocional de divulgar sobre o exemplo do Sr. Chaitanya, ele fala esse verso aqui no Néctar da Devoção, que é conhecido como Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Amrita quer dizer néctar. Então, você tem que ter realmente essa atitude favorável de realmente querer, assim, só estar com Krishna, sem desejar, assim, sem aspirar, sem estar motivado, né? Ou condicionando Deus à sua realidade. Você que tem que fazer a vontade divina. Então, sem desejo de lucro e ganho material, né? Barganhar com Deus, assim. Eu só me rendo para você se você me der condições, assim, favoráveis na vida material, assim. Isso é ridículo, né? Deus já está controlando a sua vida. Cada momento ele já sabe de tudo que vai acontecer. Tudo que aconteceu na sua vida ele já sabe. Entende? Você é só uma parte dele. Imagina, ele é o todo, ele já sabe tudo. Ele é eterno, né? Enquanto você está vivendo passado, presente e futuro, Krishna está no eterno. Já sabe, assim, tudo que vai acontecer na sua vida, e Krishna também quer que você se situe no plano eterno, em conexão com ele, para sair dessa ilusão de tempo, espaço, terceira dimensão, identificação com o corpo material, assim, para não ficar assim vivendo num mundo que está favorecendo um corpo de carne, assim, temporário, né, sujeito à morte a qualquer momento. Então, Krishna está dizendo aqui, né, Rupa Goswami, né? Então, atividades fruitivas, você fazer algo para receber resultados, e especulação filosófica, né? Você ficar inventando teorias, idealismos assim, espirituais em relação a Krishna. Não, simplesmente Krishna diz, pensa sempre em mim. Qual o problema, né? Onde está a dificuldade? Pensa só em Krishna, não fica... imagina, você não pode enganar Deus. Você não pode, assim... Você, o espírito que você é totalmente revelado para Krishna dentro do coração. Não tem como, né? Krishna é a testemunha suprema. Ele sabe tudo que você está fazendo. Mas ele nem assim, se incomoda, porque Krishna deixa você viver a experiência que você quiser. Então não adianta assim, né? Ficar barganhando com Deus e depois criar uma especulação, assim... usando o seu intelecto para, né, criar, interpretar o que Krishna está falando. Nada disso, simplesmente pensa em Krishna, canta o nome dele, medita nas atividades, nos passatempos que ele passou aqui na Terra. Tudo isso aqui está documentado, é só a gente realmente usar assim, um tempo assim, de maneira favorável, alegre, né, essa curiosidade transcendental. Então, isso que a gente tem que fazer para o serviço devocional se tornar nesse nível de devoção pura. Pura, né? Devoção pura é isso. É igual água pura, não está misturado com nada. Não é isso? Devoção pura. Eu gosto de Krishna, me rendo a Krishna, medito nele, canto o nome dele, acredito plenamente que ele é Deus e sigo minha vida e Krishna vai se revelando. Tem que ter essa pureza, senão nunca... Krishna vai se manifestar para você. Você não pode jogar com Deus, porque você sempre vai perder. Entende? Aí Prabhupada continua dizendo, quando se aproximam do Senhor Supremo para lhe prestar serviço devocional e purificam-se por completo, associando-se aos devotos puros, estas 4 classes de pessoas também se tornam devotos puros. Ok? Então não importa que seja o seu motivo
de estar buscando Deus, você vai se associar com pessoas que já estão em pureza de devoção por Deus, e aí você também acaba se tornando um devoto puro, né? Então todo mundo em si é um devoto puro, a alma, né? Só que enquanto ela estiver contaminada por motivações materiais, ela é um devoto impuro. Aí há níveis de devotos, né? Então, e Prabhupada fala, quanto aos malfeitores, para eles o serviço devocional é muito difícil, porque levam vidas egoístas, irregulares e sem metas espirituais. Mas, mesmo algum deles também se tornam devotos puros quando, por acaso, entram em contato com um devoto puro. Então esse é o poder, né, de um devoto que realmente está rendido a Krishna dessa forma muito assim, simples. Porque quando você está conectado com Deus, você vibra uma frequência divina tão forte que qualquer pessoa que se aproxima por você, né, dentro até mesmo dessas categorias de pessoas malfeitoras, né, que era do verso passado, de alguma forma você pode influenciá-las com a sua energia, né? Porque a alma daquela pessoa, mesmo que ela não queira se render a Krishna, ela em contato com um devoto que está rendido a Krishna em pureza de devoção, é influenciada, assim, espiritualmente. Às vezes Krishna fica tão satisfeito, mesmo que a pessoa vá assim, assistir uma aula, por exemplo, de um devoto mais avançado, assim, então Krishna fica muito satisfeito com aquela pessoa que mesmo assim de má vontade foi ver a palestra, né, ou pegou o Bhagavad Gita para ler, assim, porque sentiu um pouquinho assim, né, de curiosidade. Então Krishna vai e se manifesta para essa pessoa, na presença dessa energia dos devotos. Então, toda a questão do devoto puro é levar a sua energia para o mundo, para o planeta, né? Para que todo mundo possa se iluminar e sair dessa matrix, dessa maia, dessa escuridão. Então, Prabhupada fala, aqueles que vivem atarefados com atividades fruitivas, procuram o Senhor ao sentirem aflição material, e nessa ocasião associam-se com devotos puros, e em sua aflição tornam-se devotos do Senhor. Aqueles que estão simplesmente frustrados também, às vezes, chegam a associar-se com os devotos puros e se tornam inquisitivos, querendo saber sobre Deus. Da mesma forma, quando se frustram em todos os campos de conhecimento, os filósofos áridos às vezes querem aprender sobre Deus e aproximam-se do Senhor Supremo para prestar serviço devocional e então transcender o conhecimento acerca do Brahman impessoal e do Paramatma localizado. E pela graça do Senhor Supremo ou de seu devoto puro, acabam chegando à concepção pessoal da divindade. Aqui nessas palavras de Srila Prabhupada podemos ver que é um processo gradual, né? Que às vezes até mesmo a frustração, né? A impaciência, assim, fazem você se aproximar de algo superior, e a energia dessa coisa superior automaticamente muda a vibração da pessoa, porque a manifestação de Deus tudo é energia, né? Pensamento, emoção, tudo é energia. Se você manifesta pelo menos um pouquinho de verdade no seu desejo de entender sobre Deus, o universo imediatamente espelha essa sua vibração, por mínima que seja, e começa a apresentar um material para o seu espírito, para você entrar, né, nesse campo de conhecimento mais real. Então você geralmente está compreendendo Deus como uma energia impessoal, ou somente que Ele
está dentro do coração, mas há um aspecto assim ainda superior, que é Krishna como essa pessoa absoluta. E aí você começa a prestar um serviço devocional a algum devoto puro, mesmo que você ache que Krishna, né, em última análise, é impessoal, mas através desse serviço você vai, né, amolecendo assim o seu coração, e Krishna encontra uma oportunidade de se revelar, e aí você vai ter aquele insight, porque a alma sempre sabe quem, né, que Krishna é uma pessoa, só que ela está completamente iludida por um conhecimento frequencial ou ideal de como Deus seja, né, através da especulação, né? Por isso que aquele verso que nós falamos do néctar da devoção, ele está especulando tanto filosoficamente que aquilo se incorporou nele, essa concepção de Deus, e é muito difícil ele entender essa concepção pessoal de Krishna. Mas se ele se aproxima de um devoto puro, se ele está cantando de alguma forma, né, um Mahamantra, se ele leu, né, o Bhagavad Gita sendo falado por uma alma mais elevada, assim, então pode ser que nessa energia ele consiga perceber Krishna como essa pessoa suprema, a base, né, do Brahman pessoal e do Paramatma localizado. Krishna vai revelar isso no coração dessa pessoa, se ele sentir que essa pessoa tem uma sinceridade de intenção, e que às vezes esse conhecimento dele, assim, que ele se apropria com tanta certeza, ele desenvolveu por uma busca, né? Mas ainda não é o conhecimento total que Krishna está querendo que a gente entenda aqui através do Bhagavad Gita. Por isso que esse capítulo né, o conhecimento acerca do absoluto. Então, quem está se aproximando de Krishna, né? Presta atenção como você está se rendendo a Deus, porque a ideia de estarmos aqui refletindo sobre esse verso é exatamente essa, né? Não importa como você está sendo motivado a se aproximar de Deus, o que importa é que você está pensando em Deus. Então, isso aí já é um tipo de rendição, assim, preliminar. Vai chegar uma hora da sua vida que todo mundo, em alguma vida, vai chegar, que você vai se render, assim, completamente aos pés de lótus do Senhor Krishna, assim, com essa devoção pura, e vai fazer um serviço devocional maravilhoso aqui nesse planeta Terra, né? Criando, assim, condições. Krishna vai te potencializar para você iluminar, assim, muitas pessoas, né? Na verdade, Krishna que está iluminando todo mundo através do uso adequado do seu instrumento material. Você é só, né? Quem está fazendo tudo é Krishna. Então você não tem ego nessa história. Quando você é usado assim por Krishna, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, assim. Você sente muita felicidade, muito prazer em estar dando a condição básica para que uma outra alma atinja esse padrão de felicidade, né? Felicidade máxima e compreensão do espírito, baseado nesse conhecimento da autoridade de Deus, assim, né? Então, Prabhupada está dizendo que, em geral, quando os aflitos, os inquisitivos, os buscadores de conhecimento e aqueles que estão precisando de dinheiro livram-se de todos os desejos materiais, e quando compreendem deveras que a remuneração material nada tem a ver com o aperfeiçoamento espiritual, eles se tornam devotos puros. Enquanto não atingem esta fase de purificação, os devotos que prestam serviço transcendental ao Senhor estão infectados por atividades fruitivas, por busca de conhecimento mundano e todos os outros tipos de motivações. Logo, para chegar à etapa de serviço devocional puro, deve-se primeiro transcender tudo isso. Então, como a gente falou, essas pessoas, né, repetindo o verso aqui, ao melhor entre os Bharatas, 4 classes de homens piedosos,
passam a me prestar serviço devocional. O aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo ou curioso, e o que busca conhecer o absoluto. Aqui nesse verso também, Krishna está categorizando essas pessoas de almas piedosas, né? Você recebeu algum crédito kármico da vida passada, e quando a pessoa encontra assim, Krishna, significa que ele já buscou isso também numa vida passada. Então, isso aí que define o que se chama, né, piedade, né? Almas piedosas, divinas, almas que de alguma forma já ascensionaram a sua energia na forma humana passada, e nessa elas encontram, né, o Krishna faz nela algum arranjo em que, através de uma motivação material, essas pessoas buscam a Deus, né? E ao se associar com um devoto puro ou com uma pessoa avançada espiritualmente, que fala, né, de acordo com a autoridade de Krishna, sem deturpar nada, então nós temos que sempre prestar aqui muitos respeitos a Srila Prabhupada, né, que é meu guru, e que veio aqui ao Ocidente assim, muito benevolamente, e pegou aqui o Bhagavad Gita, né, e botou o significado, fez todo um trabalho de alma com a potência, né, de Krishna no coração dele, e nos legou essa obra incrível desse conhecimento que liberta toda a alma desse mundo material. Então você tem que se perguntar assim, por que eu não estou estudando o Bhagavad Gita? Por que eu não tenho interesse em ouvir alguém falando sobre Krishna? Assim, porque eu não tenho tempo para Deus? Por que eu estou investindo a minha energia na vida material, já que eu sei que tudo é uma ilusão e que eu posso abandonar o meu corpo material, né, essa máquina biológica maravilhosa que tem uma inteligência para encontrar Deus, assim, pode ser abandonada a qualquer momento, de acordo com a programação kármica que temos. Essas formas, assim, temos que fazer essas perguntas. Isso é sinal de inteligência, né? Por que você está morno em relação a Deus? Porque você já não comprou esse livro, assim, que está sendo muito facilitado, assim, tem na internet também, porque você não já baixou em PDF o Bhagavad Gita de graça, assim, né? Ninguém está te explorando, e dessa forma você estudar e compartilhar esse conhecimento, as dúvidas que você tem com devotos mais avançados, que são rendidos realmente a Krishna, dentro desse movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, todo mundo seguindo o exemplo, né, divino, para ser feliz, né, para ter prazer de existir, para a vida ter um sentido. Mas as pessoas, né, ficam muito assim, devagar, assim, o modo da ignorância parece que está atuando forte, né, nessa Kali Yuga. Então, o segredo, né, igual o Prabhupada dando aqui nesse significado, é que devemos nos aproximar de devotos puros, de pessoas que estão em pureza de entrega rendida, né, a Deus. E aí essas pessoas, pela potência da super-alma no coração delas, vão realmente assim, poder dar um significado real para as dúvidas, né, das pessoas, mostrar como realmente Krishna está querendo que nos comportemos, né, nessa vida aqui para avançar espiritualmente. Não há assim mistério, segredo, assim, porque Krishna, aqui no capítulo 9 do Bhagavad Gita, ele já falou isso aqui, esse conhecimento do Bhagavad Gita é o conhecimento mais confidencial, né? É mais confidencial. Raja Guhyam, né? É o conhecimento real, conhecimento que está acima de todos os conhecimentos. Aí a pessoa vai falar assim, mas você está falando isso porque você é devoto de Krishna. Não estou falando aqui, Krishna está falando, né? Eu aceitei Krishna, aí fala, bom, se você não quer se render a Krishna, não posso fazer nada, mas o conhecimento está aqui, a gente pode discutir, eu não quero impor nada para ninguém, né? O devoto puro, ele é na dele, ele só tem a energia rendida a Krishna. Então, por isso,
aqui no verso 34, acho que do capítulo 4, Krishna diz: se aproxima de um devoto assim, que está vivendo assim na minha frequência, no meu amor, que está cantando a japa, que está vivendo já frequenciado com Deus. Se você fizer isso, né, se você fizer perguntas a essa alma e de alguma forma prestar algum serviço carinhoso para esse ser que está tentando levar Krishna, né, sendo o exemplo prático da vida devocional nesse mundo material, então você vai receber a bênção de Krishna, porque você está se aproximando de um núcleo de energia, né, onde a frequência de Deus está presente mais forte, né? Até mesmo o Mestre Cristo fala isso, né? Se você quer atingir o estado crístico dentro do seu coração, ele fala que se tem 2 ou 3 pessoas assim meditando nele, esse estado crístico aparece, né? Assim, nas pessoas, porque começa a uma frequência unificada de intenções. Então, por isso que Chaitanya Mahaprabhu, ele está falando todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtan, né? Onde está todo mundo assim, potencializando essa frequência divina. Só de você se aproximar, né? Você recebe aquele influxo, né, espiritual, e aí você desperta, né? Porque isso tudo é energia, tudo é energia. Um lugar onde se adora Deus, assim, um templo, um local sagrado, né? Nem precisa ser um templo, mas um local assim, uma casa de alguém que está sempre glorificando a Deus, assim. Se você vai, você sente alguma coisa e é isso aí. Cada um é trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo sua parte, ok? Então, que essas pessoas realmente que estão buscando Krishna por algum motivo, né, material ou até mesmo espiritual, possam atingir esse nível de devoção pura, deixando toda especulação mental, intelectual de lado e todo o desejo de ganhar algo com essa aproximação com Deus, assim, no sentido de conforto material, né? Tirem isso de suas vidas e simplesmente pensem em Krishna. Pensem em Krishna, no nome de Krishna, assim, sem intenção. Só por você estar vibrando em Deus, no pensamento e no coração, vai acontecer a revelação de Krishna, né? Pode ficar muito tranquilo, porque Krishna é simples, não tem muita complicação não. A nossa mente é que é louca e, né, complicada. Ok? Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são ao santo nome do Senhor. Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Todas as glórias são a sua divina graça, se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Todas as glórias são os devotos reunidos. Haribol.